nosso amigo aqui da TV Câmara pediu para que todos aqueles que forem falar no microfone, até porque isso aqui é um evento aberto, né? É um fórum de entidades, o nome já diz, um fórum de debate, discussões de ideias, e que todos que falem no microfone, por favor, se identifiquem e digam a entidade ou o estado que representam. Eu vou ler rapidamente aqui, né, fazer um breve relato, desde o dia 14, né, onde nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara, e nessa reunião tiveram presentes 21 entidades, né? Estiveram presentes a UB de Goiás, a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância de São Paulo, a Associação dos Estudantes do Estado de São Paulo, a Federação dos Estudantes de Brasília, a Federação Nacional de Apoio aos Estudantes Brasileiros, a União Nacional e Internacional dos Estudantes, a UE Brasil, a União dos Estudantes de Minas Gerais, União Tocantiense dos Estudantes, Associação dos Estudantes da Região Norte do Brasil, União Goiana dos Estudantes, União dos Estudantes do Mato Grosso e União dos Estudantes Catarinenses. Diminuir, esqueci de alguém. E você não colocou aqui? E o Movimento Democrático de Universidade para Todos. Nessa reunião, nós tivemos como encaminhamento com o presidente da casa, né, o deputado Henrique Alves, que discutia sobre o projeto de lei 4571, né, que fala sobre a questão do monopólio das carteiras estudantis. E dentro disso, nós marcamos uma série de conversas para que a gente, todas essas entidades, construísse um fórum nacional e discutisse não só o projeto de lei 4571, mas também nós nos reunimos, porque hoje a gente não encontra um espaço político para fazer essa discussão, que era a criação desse fórum. Eu vou aqui, gostaria de, quem quiser falar, né, a Adriana vai fazer as inscrições aqui, que a ideia é que a gente faça um debate mesmo. Ontem, né, algumas entidades se reuniram, né, aqui em Brasília, justamente para ter uma preparação para que a gente chegasse hoje, né, com o intuito de fundar o fórum, né, eleger uma diretoria operacional, ou seja, para tocar os trabalhos, mas deixando claro que o Conselho de 21 entidades é soberano nesse processo, né? Ou seja, as 21 entidades que estão desde o início, que não concordam com o monopólio, que não concordam com hoje as representações nacionais, falam, né, de forma muito unilateral do movimento estudantil, a ideia é que esse conselho seja, a ideia não, esse conselho é o próprio fórum, mais do que uma questão de dia a dia, eleger uma diretoria, né? Então eu vou ler aqui a carta do Fórum Nacional, que vai circular, já está circulando entre os deputados, foi distribuída para os clientes, mais ou menos uns 400 deputados, a intenção era distribuir para a maioria deles, vai ser distribuída para os líderes dos partidos, hoje inclusive nós temos reunião com alguns deles, né? A carta diz o seguinte: a nova cara do movimento estudantil nacional. O Fórum Nacional de Entidades Estudantis nasce dia 11 de junho do corrente ano, no plenário 14 da Câmara dos Deputados em Brasília, reunindo 20 entidades estudantis com o intuito de melhorar a articulação entre as diversas entidades existentes em todo o território nacional. Cientes de que o movimento estudantil do Brasil há tempos não é mais o que foi no passado, se fez necessária a reorganização do que acreditamos ser realmente a prioridade para os estudantes, tendo em vista que o mundo mudou e que vivemos em uma sociedade cada vez mais globalizada e conectada. Visando esses anseios no século XXI, sem deixar de fora bandeiras históricas como o combate à corrupção e a constante cobrança da classe política, em especial dos governos, da melhoria na qualidade da educação brasileira. Neste sentido, sua finalidade é a modernização e a moralização de um novo movimento na história do movimento estudantil, brasileiro,
levando ao conhecimento da sociedade civil, demais entidades envolvidas com a educação e autoridades públicas, as demais da classe estudantil. Nesse contexto, convidamos a todos para o registro de um marco histórico em nosso país, que é a redefinição do movimento estudantil brasileiro. Atenciosamente, Ricardo Rosso, presidente do Fórum Nacional de Entidades Estudantis. Ontem, na reunião que nós tivemos, né, nós, por consenso, né, elegemos o companheiro Ricardo como presidente nacional do Fórum para representar politicamente o Fórum. Né, acredito que a maioria dos presentes estavam nessa reunião. E definimos também uma diretoria, né? Só registrar aqui a presença do vereador Marcelo do Vale, do PSDB de Goiás, correto? Então, obrigado, vereador. Então, nós elegemos uma diretoria e essa diretoria, a partir de hoje, ela vai tocar os trabalhos do ponto de vista administrativo e político, né? Mas é claro, levando em consideração o tamanho do Brasil, nós vamos, na medida do possível, reunir essas entidades para criar uma constância de convivência entre nós. Mas ontem, e aí a título de referendar hoje, foi conduzido para a direção do Fórum, né, o companheiro Ricardo, como presidente do Fórum, que é da Associação Brasileira de Estudantes de Ensino à Distância de São Paulo, o companheiro Alan Valente, né, daqui de Brasília, que representa a Federação de Estudantes Secundaristas de Brasília e da Federação Nacional de Estudantes, que é a FNE, Federação de Estudantes de Brasília. Foi conduzido à Secretaria-Geral a companheira Adriana Ferreira, né, que é do Movimento Democrático da Universidade para Todos, o companheiro Jefferson Mateus, que é de Minas, né, que é da União dos Estudantes de Minas Gerais. Foi conduzido também para a Diretoria de Comunicação e Marketing, o Dilson Peixoto, que é de Goiás, da União Brasileira dos Estudantes. Relações Institucionais, o companheiro Rafael Belmiro, que é da Federação Nacional de Estudantes, Federação Nacional de Apoio aos Estudantes. A Diretoria Social, o Jorlan, de Tocantins. E a Diretoria de Projetos, a companheira Daniela, do Distrito Federal do Miamas. Deixar claro que essa diretoria, acima dela sempre estará essas 21 entidades, ou seja, se nós estamos caminhando, né, e queremos a construção de um movimento estudantil democrático, ético, inovador, né, essas 21 entidades, né, que nós temos aqui, entre elas, quase mais de 10 estados representados, né, mais de 10 estados representados, ela é soberana à diretoria deste fórum. Eu gostaria muito de passar para o companheiro Alan, né? O companheiro Alan, como é aqui de Brasília, até por estar muito próximo, né? Tem acompanhado também, né? Mas por estar próximo tem vivido um pouco mais isso, né? Então eu gostaria, Alan, enquanto vice-presidente do fórum, né? Bom dia a todos, né? Meu nome é Alan Valente, sou representante da Federação Nacional dos Estudantes e membro fundador também da Federação dos Estudantes de Brasília. Assim como todos aqui, nós temos sofrido durante muitos anos, digamos assim, com o certo desinteresse político da sociedade, o certo desinteresse político da política como um todo, e eu acho que agora é a hora da virada, é a hora da gente ganhar tempo, é a hora da gente se fortalecer, é a hora da gente ir para os estados, ir para os municípios, reconstruir o movimento estudantil. Eu não sou um defensor de movimento estudantil de massa, não acredito nisso, acho que acredito no movimento estudantil focado em projetos, em ações, enquanto as pessoas ficam do lado de fora da casa do povo, quebrando, xingando,
agredindo, a gente vai para dentro da Casa do Povo debater, a gente vai sentar com os parlamentares, nós vamos levar propostas, nós vamos levar ideias. Tem um vereador do Estado de Goiás, vereador, nós temos vários projetos do Estado de Goiás, inclusive para fortalecer o movimento estudantil. Não é em todos os estados que existe uma lei de grêmio estudantil, não é em todos os estados que os estudantes têm liberdade de constituir seus grêmios. A gente não tem essa facilidade, pelo contrário, a ideia do grêmio estudantil tem sido dificultada muitas vezes nas escolas, tem sido dificultada muitas vezes nos estados. Algumas secretarias de educação impedem ou dificultam esse processo. Então, a nossa entidade é uma entidade ainda que se apega muito a isso, fortalecer os movimentos estudantis através da base, através das entidades estudantis, DCE, CAs, grêmios estudantis. O fórum, eu acho que vai dar uma virada, uma guinada nesse movimento estudantil. Principalmente porque aqui fica muitas pessoas que são lideranças, formadores de opiniões, são pessoas que estão aqui para fazer essa mudança, para mudar esse quadro do movimento estudantil. Como o Ricardo gosta muito de dizer, o discurso agora é outro. As pessoas querem qualificação, as pessoas querem qualidade de ensino, as pessoas querem mudar o país. E essa mudança também, ela se baseia na mudança também do discurso. O discurso que nós tínhamos antigamente mudou. O jovem hoje em dia, ele não se apega a qualquer discurso, não se apega a qualquer demagogia. Nós temos que fazer essa mudança também, nós temos que nos adaptar também. A mudança não parte só dos estudantes, parte também das lideranças. Temos que criar novas lideranças, temos que criar novos caminhos para o movimento estudantil. Eu tenho certeza que o Fórum é esse novo caminho. Nós temos hoje 21 ou 22 entidades estudantis, mas eu acredito que com o tempo... Oi? Depois passa aqui para agora, trás, por favor. Está funcionando. Mas eu acredito que com o tempo nós possamos agregar mais entidades, até porque quando esse fórum se tornar conhecido das outras entidades, elas vão se agregar, principalmente pela pluralidade política. Isso é muito importante. Esse fórum ele não pertence a partido A, não pertence a partido B. Ele pertence aos estudantes e pertence a todos que querem colaborar, todos que querem se comprometer com a melhoria da educação, com a melhoria das condições de ensino. Entendeu? Vamos falar muito aqui hoje sobre minha entrada, sobre a Copa do Mundo, mas esse fórum não foi criado só com esse intuito, não. O intuito é muito mais amplo, muito maior. Por mim, a gente sairia amanhã já em busca de novas entidades, agregando novas forças políticas. Por mim, a gente sairia amanhã já indo visitar os parlamentares, seja nos estados, nos municípios, aqui na Câmara, apresentando propostas, apresentando ideias, ou seja, mudando realmente a cara do movimento estudantil. Esse movimento estudantil de massa, de quebradeira, de xingamento, isso acabou. Agora é um movimento estudantil de ação e de resultado. E a prova disso é essa reunião aqui. Pessoas de vários estados, pessoas que vieram de muito longe, vieram aqui congregar com a gente as mesmas ideias, os mesmos ideais. Eu acho que nunca forças políticas tão distintas tiveram juntas. Porque é muito fácil você falar das outras entidades que é a mesma força política há 10 anos, 20 anos, 30 anos. É a mesma coisa há 30, 40 anos. Aqui não, porque você tem diversas forças políticas de diversos partidos. Nós já recebemos até convites, vamos pegar essa força toda, partido A, partido B. Nós recusamos. Nós somos do povo, nós somos dos estudantes, nós somos do país. Nós não pertencemos a ninguém, em entidade alguma, porque nós somos todas as entidades, nós somos todos. Ok? Gostaria de agradecer muito a presença de todos, ao deputado Demi Camilo, que tem dado uma força grande para a gente ir. Outros deputados também que estão surgindo, o Exalcínio, posso deixar de esquecer, realmente está agregando uma nova força. É um deputado que eu conheço há muitos anos aqui de Brasília, entendeu? E eu acredito que com esses novos parlamentares, a coisa vai mudar. Eu tenho dito muito para os nossos amigos que aquela primeira batalha, a gente não tinha metade, um terço do que a gente tem hoje. Entendeu? Nós tínhamos o Ademir Camilo e o Dr. Brito estava dando sangue ali por nós, e agora nós temos novos parlamentares, nós temos novas forças, nós temos novas entidades, e eu acho que agora é a hora da virada. A gente tem condições de fazer essa virada, nós temos condições de mudar não só esse projeto de lei, mas de mudar também a cara do movimento estudantil. Há pouco tempo atrás eu não conhecia nenhum de vocês aqui, e hoje eu estou muito orgulhoso de estar nessa mesa, estou muito feliz de conhecer tantas lideranças sérias, corretas, e que têm feito um trabalho forte nas suas cidades, nos seus estados. Muitas entidades não estão aqui presentes hoje. Por quê? Porque nós temos a preocupação muito grande de selecionar as entidades que vão compor esse fórum. Tem entidade A, entidade B, que faz coisa A, que faz coisa B, que emite carteirinha, que não tem sede, que não trabalha direito, que não desenvolve os seus projetos. Mas aqui não, aqui nós temos um critério, e o critério é entidade que existe, entidade que trabalha, entidade que atua, entidade de verdade. Não fábrica de carteirinha, fábrica de politicagem. Aqui nós somos entidades estudantis porque nós somos líderes estudantis. Ok? Gostaria de agradecer muito a presença de todos e a oportunidade também de estar falando com vocês. Muito obrigado.
Gostaria de registrar a presença do assessor do deputado Exalci, do PSDB de Distrito Federal, Janilson Menezes. Obrigado, Janilson. No momento oportuno, e gostaria de destacar o seguinte: esse fórum, né, é um espaço que vai reunir entidades, né, e também registrar que todas essas entidades reunidas, ela, sim, tem muitas entidades nacionais, né, muitas entidades estaduais, e que cada uma atuando no seu estado, né, ela tem uma representatividade que, infelizmente, né, a mídia, a grande mídia, não tem registrado, porque a gente não consegue ter espaço para colocar as nossas ideias e expor o que a gente pensa sobre o movimento estudantil. Mas eu acredito que a partir de hoje a gente vai conseguir ter dar um diferencial ao movimento. Gostaria de passar para a Adriana Ferreira, que é do Movimento Democrático para Todos, Universidade para Todos, que ela expusesse um pouco o que ela acha em relação à luta dela, né, no movimento estudantil, no movimento social organizado e no movimento Universidade para Todos, o que ela tem feito, né, na atuação e agora também como secretária-geral do movimento da FLUFórum, que nós vamos ratificar mais tarde. Por favor. Bem, bom dia, meu nome é Adriana Ferreira, eu estou enquanto presidente do MDU, Movimento Democrático Universidade para Todos do Estado de Minas Gerais, e do qual congrego também uma associação dos universitários do ProUni, uma associação nacional, que corresponde aos anseios dos universitários do ProUni, desde a sua criação. A atuação do nosso movimento, ela se baseia especificamente em relação a formatar, a realizar e a concretizar uma identidade estudantil de fato, que seria uma carteira de identificação do estudante, que é um dos projetos dos quais o próprio deputado Ademir Camilo, que se encontra presente, vem se deparando, debruçando e defendendo aqui na Câmara. Essa carteira de identificação estudantil joga por terra todas as hipóteses de fraudes aí suscitadas. Vale ressaltar que essa carteira de identificação estudantil, ela está hoje agregada, constituída e inserida no conteúdo da Lei 2.663, que é uma lei criada especificamente para as Copas das Confederações e para a Copa do Mundo. Ressalto mais ainda que essa carteira ela não veio especificamente para este momento de evento esportivo no nosso país. Um evento que talvez não tenhamos mais uma oportunidade, ou pelo menos nós não seremos mais estudantes quando ele aqui retornar. A importância dessa carteira de estudante, ela é tecnológica, ela vem demonstrando de fato que a partir do momento que você tiver uma carteira com critérios de segurança, conforme uma carteira de identidade ou um próprio passaporte, você eliminará por completo essas carteiras que andam suscitando enquanto fraudulentas. Quero colocar aqui em evidência a importância deste fórum, a importância das ideologias implementadas nesse fórum, uma matéria que passou no Fantástico no domingo agora, demonstrando especificamente um estrangeiro que foi comprar um ingresso e comprou um ingresso na mão de um cambista, e este cambista vendeu para ele um ingresso que era para estudante, que é um valor completamente diferenciado, isso hoje consagrado pela nossa Constituição e por algumas leis, e do qual ele não foi permitida a sua entrada no estádio do qual ele queria entrar, que em especial foi na cidade de Belo Horizonte. Por que ele não foi lhe permitido adentrar? Primeiro que ele era estrangeiro, como que ele portava uma carteira de estudante brasileira? Então, por aí vocês veem a quantidade de possibilidades de fraudes existentes hoje. Essa lei 2.663, ela especifica que a carteira do estudante, ela terá que possuir certificação de atributo, que hoje está sendo dialogada em todos os meios enquanto certificação digital. Essa carteira permite realmente a identificação e a criação de um banco de dados, onde ela determinará e certificará, tanto com segurança, que aquela pessoa realmente é um estudante. Hoje, as várias entidades aqui compostas, elas detêm informações precisas, inclusive tem alguns aqui que poderiam dar depoimento próprio, de quantas vezes não foram parar em uma delegacia, demonstrando claramente que algumas entidades, pensando só no poder aquisitivo, fazem uma carteirinha no fundo de um quintal e dizem que você é simplesmente um estudante, independente de ser ou não ser. Então, a certificação digital veio para promover essa segurança nesse sentido.
Então, logo, independente da existência do fórum, é uma demanda específica do MDU, que é a certificação digital, a certificação de atributos na carteira de estudante, de forma a assegurar a identidade desse estudante. Eu gostaria que o nosso amigo Jolan viesse aqui dar um depoimento do que ele passou frente às fraudes na carteira de estudante no estado de Tocantins. Por gentileza, Jolan, só para vocês compreenderem com empirismo o que de fato acontece. E até porque, enquanto vemos matérias na imprensa, é uma coisa, mas vivenciar é outra completamente diferente. E só pode falar dela quem realmente vivenciou a situação. Pessoal, bom dia. Meu nome é João, eu venho de Palmas, Tocantins. E o que a Adriana colocou nesse momento é muito sério. Hoje, em Palmas, basicamente tem em torno de 40 empresas emitindo carteirinha no fundo de quintal, nas ruas, em porta de shopping, até mesmo em supermercados do Palmas se encontra alguém emitindo carteirinha. E o que é pior, as gráficas estão contaminando o Tocantins, uma enxurrada de carteirinha. Nesse momento é bem pertinente que a gente analise, levante com muita seriedade, mas muita seriedade mesmo, a questão da certificação, porque eu acho que não tem outro caminho para nós. Eu estava provando isso essa noite debatendo isso, e o caminho parece que vai ser esse. O que acontece? Ontem, antes de nós virmos para aqui, em Paraíso Tocantins, um empresário já está nas redes sociais. Ele foi algemado depois de uma denúncia nossa. Ele estava emitindo já, na gráfica dele, 240 carteirinhas feitas na máquina, essa que é feita com ribbon e PVC branco. Ele saiu algemado com 240 carteirinhas. Inclusive, o filho dele tinha carteirinha, a esposa dele e todos os funcionários. Essa é a triste realidade que a gente enfrenta no estado do Tocantins hoje. Muito obrigado a vocês pela atenção e eu chamo mais uma vez a atenção para a questão da certificação. Obrigado. Obrigado, Adriana. Nada. E ressalto aqui para vocês que as demais entidades que aqui se encontram teriam relatos extremamente importantes para serem feitos. E que as ideologias ou os ideais a serem perseguidos por este fórum, nós esperamos que o nosso presidente, que está no outro plenário, venha poder apresentá-la com maior sustentabilidade, até um termo que eu ouvi ontem, mas com sensatez, porque ele congrega uma outra entidade que faz parte de um segmento diferenciado da educação. Aqui nós temos vários segmentos. Eu, enquanto representante de estudante do ProUni e ex-bolsista do ProUni, hoje faço curso de Direito, mas sou formada em Letras, especificamente pela existência do ProUni, então eu venho de um segmento diferenciado dos demais. Enquanto o nosso presidente Ricardo, ele vem do segmento dos estudantes do EAD, que é Ensino à Distância. Então, creio que rapidamente ele estará aqui presente para poder nos enriquecer com as suas informações. Passo a palavra novamente agora para o Rafael, para ele dar prosseguimento. Retorno daqui a pouco, em breve. Olha só, gente, é importante, mais uma vez afirmo, tá? A intenção do fórum, né? É a intenção do fórum, será a intenção do fórum ser um espaço de discussão, né? Até porque eu tenho certeza que o que vai prevalecer será o raciocínio lógico, a coerência, né? Ou seja, nós temos aqui as entidades que compõem o fórum, são 21 ideias diferentes, pensamentos diferentes, e eu acredito que só através da diferença é que a gente vai avançar para algum lugar, né? Essa coisa de tentar ser opinião única, consenso, é claro, através das individualidades gerar um projeto coletivo. Eu acredito nisso, né? E tenho certeza que essa é a intenção. Registrar aqui a presença do pastor Bentilo Jorge, da Associação Nacional dos Bispos e Pastores Negros do Rio de Janeiro. Obrigado, Bentilo, pela presença. É importante destacar, né, a articulação política do fórum desde o início, né? Porque o que eu tenho percebido, e ontem mesmo nós tivemos uma reunião com a juventude do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e que nós, né, tivemos mais um apoio aí pontual em relação à rejeição do artigo da PL 4571, né, que é a questão do monopólio da emissão das carteiras estudantis. É importante destacar a articulação política desse fórum, porque
é a representatividade que nós temos efetivamente nos estados, né? Até porque muitos companheiros estão aqui por dificuldade financeira, né? Que não puderam vir. Mas existe uma articulação política com esses companheiros nos seus estados, né? Hoje, graças a Deus, nós temos a internet, o Facebook. Então a gente consegue ter um contato que é uma ferramenta importantíssima para nós. A gente consegue uma relação, manter uma relação muito forte com esses companheiros. Agora, quando eu digo destacar e relatar a articulação política do fórum, literalmente esmiuçar o que nós temos feito ao longo desse processo, né? Que não é um processo fácil, né? Até porque a intenção desse fórum, uma das intenções desse fórum, não é, hipótese alguma, ser contra A, B ou C. A intenção desse fórum é discutir políticas estudantis no campo da educação, no campo até da saúde, seja de todas as discussões sociais, que infelizmente a gente vê que há um bom tempo não é feito no movimento estudantil organizado. Ou seja, às vezes o jovem quer discutir a rádio comunitária na sua escola, no seu bairro, né? Quer discutir, por exemplo, as cotas. Infelizmente, hoje, as representações estudantis nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, infelizmente não fazem. Pelo menos na sua totalidade, ao ponto de todos aqueles estudantes participarem dessas discussões. Então, nós tivemos, durante uma semana, né, após a reunião com o presidente da Câmara, nós tivemos uma reunião com alguns líderes do partido, também destacar a posição, né, e de primeira hora também o deputado Exalci, que tem feito uma discussão muito sincera conosco, muito pontual, tem se colocou como companheiro de primeira hora no debate da inclusão e da manutenção dos direitos, que é importante também destacar que a discussão referente ao artigo específico da Lei 4571 é um debate constitucional. É um debate que é feito por nós, e aí nós temos que muitas pessoas, quando o projeto passou na casa, na Comissão de Constituição e Justiça, muitos deputados relataram, e está o Alan, está o Wander, está muitas outras pessoas que participaram aqui, muitos deputados foram pegos de surpresa. Muitos deputados não sabiam que a PL 4571 passou na Comissão de Constituição e Justiça se referia ao monopólio. O próprio deputado Esperidião Amin, né, que me deu a liberdade de citar, também foi um deputado solícito, né, na discussão do movimento estudantil. Outros deputados foram solícitos na discussão do movimento estudantil sobre essa pauta específica da Lei 4571 de 2008, que é a discussão que fala sobre a questão do monopólio das carteiras. Mas é claro que não é só isso que nos une, né? É claro que existem outras bandeiras e que, é claro que, com o passar do tempo, nós vamos reunindo muito aqui. Eu gostaria também de solicitar, já que ninguém está falando, né? Mas eu gostaria de solicitar a presença do companheiro da União Brasileira dos Estudantes Nacionais para fazer parte aqui da mesa e falar um pouco também, né, da participação e qual é a realidade no seu estado, né, já que isso é um fórum de discussão. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar compartilhando com vocês esse momento. Esse, na realidade, é um momento histórico. Principalmente o movimento estudantil, que ficou aprisionado, né, todos esses anos, a mercê de algumas instituições que têm história, mas também nós também temos a nossa história. Não podemos nunca esquecer que todas as entidades estudantis que estão presentes aqui agora têm a sua história. Eu, como presidente nacional da UBEM, venho participando de várias
movimentos políticos em cima da educação, em prol da 4571, conversei com o ex-senador Eduardo Azeredo, na ocasião, ele nos falou que não ia haver esse monopólio, e acabou, né, esse monopólio está se constituindo através de algumas comissões. Então, nós estamos aqui reivindicando esse direito nosso, né, porque quem tem que escolher com quem faça carteirinha ou com a instituição que participa é o estudante. Não é a entidade estudantil, não é o deputado, não é o presidente, é simplesmente o estudante. E a gente vê nas redes sociais que os estudantes não estão satisfeitos com esse momento. Então, por isso nós nos encontramos aqui para fazer essa manifestação, esse fórum. Espero que aconteça outros fóruns para a gente estar debatendo essa situação. E o que eu tenho a agradecer nesse momento é de estar participando com vocês, mais uma vez, né? Desde o início também a gente está presente aqui. Às vezes, quem não conhece o bem, ela é uma entidade fundada em 1999, antes da medida provisória. Né? A gente já se movimentava em cima de liminar na emissão dos documentos, a gente adquiria um liminar para emitir os documentos e as outras instituições iam lá e derrubavam esse liminar. Aí entrou a medida provisória 2208 e a gente não pode esquecer da medida provisória. A medida provisória ela veio para abrir um espaço para todas as instituições que estão presentes aqui hoje e, em momento algum, a medida provisória não é citada. A gente tem que ser bem realista que nós temos que defender a medida provisória. Então, ela é só o primeiro e o segundo artigo da lei das meia-entradas, que é a lei da meia-entrada que existe hoje, estadual, municipal e federal, ela cita o nome de instituição. Então, a medida provisória vem com o primeiro e o segundo artigo, tirando essas instituições e dando benefícios para as outras instituições. Então, esse é um detalhe que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a medida provisória tem seu peso. Ela foi votada no Senado. Então, nós temos que perceber o que está acontecendo, para a gente não se complicar mais na frente. E o que eu tenho aqui para deixar para vocês é a contribuição, e estar sempre com vocês aí ajudando. Tenho participações em vários estados. E muito obrigado por esse momento aqui, que é um momento histórico. Estou até um pouco emocionado. Muito obrigado. Companheiros, já são 11h15, né? O auditório foi reservado até meio-dia, né? O que desde o início nós vamos discutindo, o que fez com que surgisse esse fórum, fosse, né, hoje fosse um marco para a fundação desse fórum, início dos trabalhos, nós podemos destacar que foi a posição do deputado Ademir Camilo, desde o ano passado, de falar sobre a questão da emissão das carteiras por parte do monopólio da UNE. É importante destacar que isso foi que nos uniu, né? E que o pontapé inicial desse fórum foi a discussão do voto em separado do deputado Ademir Camilo, voto em separado do projeto de lei 4571. Para encerrar os trabalhos, né, eu gostaria muito que o deputado, convidar o deputado a fazer parte da mesa e pedir ao deputado para falar um pouco do seu voto em separado, né, e também fazer as considerações em relação a como companheiro desde o início desse trabalho. Com a palavra, deputado. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Pelo menos aqui registrado, temos 6 estados: São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Minas, Tocantins e Rio de Janeiro. Parece só conseguir identificar esses aqui, eu não sei se tem mais algum outro. Cumprimentar a assessoria do deputado Salci e dizer, primeiramente, quando apresentei um voto em separado, estava consciente de que, e anteriormente
quando também votamos o fim do monopólio, que há no país uma necessidade de democratizar alguns institutos e a atividade estudantil também. Quando fizemos algumas considerações, obviamente, no início, tínhamos uma visão um pouco diferente, também pela rapidez que estava processando o projeto, mas inicialmente, obviamente, no início, tínhamos uma visão um pouco diferente, também pela rapidez que estava processando o projeto, mas inicialmente a primeira consideração, e principalmente discutindo com alguns representantes da UNE, é que a grande maioria das entidades estudantis não participava aqui do debate. E isso é algo impregnado em alguns deputados aqui. Então essa criação, ou hoje, essa movimentação para a criação, ou fazer instituto, associação no Confórum, é uma necessidade que vocês possam reverter a imagem que existe aqui da organização estudantil. Porque para alguns, ou para uma maioria, pelo menos em visibilidade, é a União Estudantil e suas entidades filiadas é que participam ou que participaram desse debate. Mesmo sabendo que alguns companheiros aqui presentes participaram também no Senado, aqui na Câmara, mas essa imagem é a primeira a ser desfeita. Então, essa movimentação, e hoje aqui nesse Fórum Nacional, representa a oportunidade para vocês começarem a reverter esse processo. Em relação ao nosso voto em separado, eu disse isso a alguns companheiros e também a alguns representantes da UNE, que me procurou posteriormente, e o grande debate, e aí recentemente, fantástico, compra de ingresso, resposta da FIFA de que não iria ou não tem condições de fazer a fiscalização de acordo com a Lei Geral da Copa, nem próprias as entidades estudantis forneceram um padrão com certificação digital para as carteirinhas. Essa celeuma toda, ela vem até de encontro àquilo que a gente defendeu e defende, que é ter uma carteirinha com padrão, instituída hoje em lei, porque a lei, apesar de falar só da certificação digital, que é um item desse padrão, mas é necessário. E o movimento estudantil, e eu que participo do movimento sindical hoje, ele se assemelham de que nós temos diversas entidades com diversas lideranças e com um movimento quase que isolado em cada entidade ou cada estado. Só um minuto, deputado. Gostaria de convidar o Ricardo Rosso para fazer parte também. De cada entidade. Isso faz com que todos nós tenhamos problema, tanto a entidade sindical como também a entidade estudantil. Disse a alguns companheiros também que nós estaríamos aguardando uma orientação, um pedido que fizemos à Polícia Federal e também ao Instituto de Tecnologia sobre os caracteres e tudo aquilo que deveria conter dentro da carteira. A carteira do estudante, ela tem que, e principalmente para as entidades que o fazem, tem que ser a identidade do próprio estudante. E nós não podemos nos permitir mais, e principalmente vocês, de ser taxados de fraudadores. E essa que é a realidade. A realidade
são essas, que os dirigentes das entidades estudantis são fraudadores, entidades fraudulentas e assim por diante. Então nós temos que discutir efetivamente um padrão mínimo que dê segurança a todos aqueles e principalmente o fortalecimento advindo dos recursos que cada um vai receber. Isso é óbvio, independente daquilo que recebe. Hoje não se trabalha sem ter nenhum tipo de recurso, ninguém está discutindo isso mais. Isso não é uma discussão que é importante, principalmente aqui para a Casa Legislativa. É a forma como você faz e quais os benefícios você está trazendo para aqueles que você representa. Se você não representa, e infelizmente nós sabemos isso, e ainda vai acontecer, não vamos fechar os olhos, algumas pessoas vão só emitir carteira. E a emissão da carteira é uma consequência do trabalho da entidade estudantil. Então, desta forma, não podemos, e já disse a todos, vamos aguardar esses 2 laudos, vamos juntos discutir o que é necessário, mas vamos ter que ter um padrão. Esse padrão, ele tem uma necessidade hoje de que as pessoas também tenham segurança daquilo que está recebendo e aquilo que vai ter de benefício, seja ele qual for. Em relação ainda ao projeto, nós conversamos com alguns companheiros aqui presentes, mas é necessário uma grande mobilização. A primeira etapa, ou a segunda etapa e a primeira etapa, é essa conjugação de forças, mas a segunda etapa é mobilizar para a rediscussão do projeto de lei. Conseguimos 155 assinaturas, é isso, Adriana? 155 das 206 coletadas. Algumas pessoas, e aí acho que não é necessário citar aqui nenhum colega, mas é necessário que cada um faça o seu trabalho na sua unidade federada, para que essa luta, essa nova discussão, e aqui já me coloco à disposição para uma próxima oportunidade, nós discutirmos o teor da emenda que vamos apresentar no plenário, sem nenhum problema, todos os itens, desde que, e nós já dissemos isso à UNE, volto a afirmar, que a gente tenha um padrão. Nós estamos abertos para discutir aquilo que aqui o fórum possa definir numa próxima oportunidade. Tivemos com o presidente da casa, o presidente nos afiançou que esse recurso, esse projeto será avaliado depois de uma ampla discussão com as lideranças. Então essa é a terceira etapa, sensibilizar os deputados, depois sensibilizar uma boa parte dos líderes, para que a gente tenha talvez até um consenso, né? Hoje a gente sabe que o que está contido na Lei Geral da Copa não teve eficácia nenhuma. Não teve eficácia nenhuma. As 3 entidades ali nominadas não fizeram o seu dever de casa, apesar, e nós fizemos um pedido de uma audiência pública com a convocação do ministro, e amanhã deve ser votada, se ele, obviamente, e nós fizemos esse pedido, aproveitando aqui as entidades que estariam aqui hoje, se ele nos concedesse lá uma audiência hoje ainda, nós retiraríamos o nosso pedido de convocação, o nosso requerimento, mesmo porque nós tínhamos uma primeira ideia de que esse requerimento, se tivesse aprovado, essa semana o ministro estaria aqui para antever o início
obviamente, das Copas da Confederação. Mas, entendo que há uma necessidade, primeiro, de retirar a mácula legislativa que existe em relação às entidades. É necessário tirar a mácula de entidades fantasmas, entidades que não representam efetivamente os estudantes. Temos que definir o que a entidade estudantil, de fato, ela vai poder fazer. Mas também, esse é um momento importante. Esse projeto, mudando ou não mudando, ele faz-se a necessidade de que vocês todos precisam repensar a atividade aqui no Congresso Nacional. Para citar como exemplo, obviamente, e respeitando o limite da atividade, hoje, em relação aos trabalhadores, nós temos 1.252 projetos tramitando. 1.252. Nós não contamos com 10 representantes dos trabalhadores dos 513 deputados. Se fizermos essa divisão, cada deputado estaria aí acompanhando 125 projetos. Não tem a mínima chance. Tem alguns momentos que nem o nosso mesmo a gente consegue acompanhar, porque está em 3 comissões ao mesmo tempo. Ser relator de uma matéria super importante e o seu está tocando de outro lado. Então é necessário, eu estava lendo ali o estatuto, acho, Ricardo, que o fórum, né, ou associação, ou instituto, eu não consegui ainda ali no estatuto identificar o que vocês vão realmente criar, mas é necessário que tenha dentro da organização aquelas pessoas que ficam aqui em Brasília para acompanhamento direto de todos os projetos. Porque aí sim, você consegue, ao entrar um projeto de lei ou qualquer tipo de proposição aqui na casa, atacar da forma mais correta possível, seja melhorando, seja derrotando, enfim. Esse acompanhamento, eu sempre digo às diversas associações de classe, é necessário que alguém aqui de Brasília, da entidade, então daqui das entidades estudantis, desde o representante parlamentar, que tenha tempo de passar aqui, pelo menos terça, quarta e quinta-feira, né? Chegar aqui às 8 horas da manhã e sair a hora que termina aqui as comissões, e algumas vezes ao plenário, mas que tenha também, dentro da organização, alguém da casa, aquele que todo dia marca presença. Então, o assessor parlamentar das entidades estudantis e um servidor que tenha conhecimento de plenário, que tenha conhecimento dos colegas parlamentares, para que possa, num momento decisivo, atender a demanda da classe estudantil. Então, dessa forma, eu quero aqui concluir de que há essa necessidade, a gente notou isso na discussão do projeto. Nós achávamos que teríamos uns 15 a 17 votos na Comissão de Constituição e Justiça, acabamos com 4. Né? Eu, doutor Grilo, Marcelo Almeida, e está me faltando aqui o 4, mas foram 4 deputados que votaram contra a aprovação da matéria. Tivemos e conversamos com algumas lideranças, isso tem que voltar, e há uma carga muito pesada nesses próximos 15 dias, próximas 3 semanas, tá? Para que a gente possa esperar a Copa das Confederações, para que logo que retomar em agosto, consequentemente,
votará esse projeto de lei no plenário. Então é necessário o engajamento de cada entidade, porque o sofrimento ou o trabalho agora poderá representar a atividade de cada entidade de classe. Senão, teremos alguns problemas pela frente. E ao retornar, ao voltar ou ao propor a mudança, teremos um caminho muito mais longo do que esse de que reverter já no plenário e também para que o Senado possa avaliar de forma de que as entidades estudantis se organizaram ou reorganizaram e tem um momento novo. Nós que já passamos pela cadeira estudantil, nós sabemos qual que é o potencial de cada jovem estudante brasileiro. Talvez nem nós, parlamentares, e muito menos o executivo, seja ele qual for, municipal, estadual ou federal, não aproveitou a academia da forma que deveria. Então, tudo isso é uma discussão ampla e espero que esse fórum de entidades efetivamente possa contribuir para o desenvolvimento, não só da parte educacional, mas de todos os brasileiros. Acho que é isso que a gente pretende, é isso que estamos fazendo aqui, melhorar um pouquinho a qualidade de vida, e nós sabemos que isso passa efetivamente pela atividade educacional, seja ele em qualquer nível, Temos aí diversas discussões. Eu particularmente quero confessar aqui, aproveitar que só tem estudante, eu não defendo os 10%. Por quê? Por que eu não defendo? Porque acho que o desenvolvimento das pessoas ele é integrável. E eu, como médico, eu não posso admitir que todo o recurso, ou esse bolo, essa fatia, tenha um direcionamento maior para a educação e tem muita gente morrendo na porta do pronto-socorro. Isso tem que ser uma evolução, as duas coisas têm que caminhar juntos. Né? Ah, mas vamos garantir a educação? Vamos. Mas e o outro que está morrendo? Então, as coisas têm que ser, ou têm que caminhar junto até chegar ao patamar de 10, de 11, de 12, de 15, o que for necessário. Mas o momento atual é que tem muita gente morrendo, tem muita gente com fome. E quem está com fome nem estuda. Nem estuda. Então, é uma defesa difícil, né? É uma defesa onde, se colocar na rede social, até amanhã o deputado Ademir Camilo está morto. Mas quando você consegue debater com as pessoas, você encontrar um caminho de que as coisas vão evoluindo, eu acho que é o caminho correto da necessidade. Mas queria aqui cumprimentar a todos, agradecer o apoio que eu tive de alguns companheiros que tiveram aqui desde a apresentação da emenda, desde a discussão, desde a correria, desde a conversa com os parlamentares, mas dizer que estamos firmes, né? Eu acho que isso fez com que a presença de vocês aqui, da grande maioria, fez com que a gente mantivesse e tivéssemos esse apoio aqui de 150 companheiros, 155 companheiros, colegas pedindo para assinar esse requerimento e juntando aí, obviamente, lembrando aqui por fim dos nossos idosos que já têm o seu direito garantido, né? O direito garantido para que pudessem frequentar as diversas atividades aí. Então, acho que podemos reconversar o nosso voto, a nossa emenda, mas lembrando que temos que ter um padrão, e principalmente aqui o fórum tem que ter um padrão de conduta, e quando se cria uma associação, a associação ela tem uma visão única. Problemas vão existir, algumas entidades têm algumas peculiaridades, isso é óbvio,
e a unanimidade nunca foi boa, principalmente no movimento estudantil. Mas em relação à criação, em a instituição de algo, isso tem que ser um padrão até para ser discutido novamente. Eu agradeço, me coloco aqui à disposição, prefiro não ficar aqui à frente, mas escutando aqui e relembrando, porque estudei por muito tempo, tenho um currículo grande de cursos, não só da medicina, mas também como direito, mas já sentei muito na cadeira e isso me faz lembrar a minha atividade estudantil, porque ela foi muito conturbada. Eu já tive muitos problemas, principalmente no meu curso de Direito, tive que fazer 3 vestibulares para fazer o curso de Direito, mas foi um aprendizado muito grande e espero estar contribuindo para uma nova fase que vocês estão dando aqui, o pontapé inicial, que é o Fórum das Entidades Estudantis, e participar um pouco mais aqui da atividade da Casa. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu gostaria de registrar a presença do Elias Silva, que está representando o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Wasnin. Obrigado pela presença, Elias. Também gostaria de registrar a presença do deputado André Moura, líder do PSC na Casa. Saiu para atender. Gostaria de, com considerações, fazer uma saudação ao pastor Bentilo Jorge, presidente da Associação Nacional dos Bispos e Pastores de Deus, do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu fico feliz de estar aqui em Brasília, aqui no Rio de Janeiro, mas antes estive em Paraná, estive no Paraná ontem, discutindo com as entidades. Só um minutinho, pastor, desculpa. Gostaria de pedir para compor a mesa o vereador Marcelo Vale, de Goiás, por gentileza. Estamos parando conversando com as convenções batistas e nós temos escolas batistas também. Eu sou metalúrgico, profissão, sou instrumentista pneumático, também na plataforma. Eu também sou colega do deputado, sou sindicalista, sou pastor, mas eu fui pastor não com essa mérito de fazer coisas terríveis, perseguindo outras pessoas que têm definições da sua atitude de relação humana com respeito. Fico triste de saber nessa casa tem líderes evangélicos com uma postura muito retrógrada. Eu como pastor batista, estou aqui para eleger esse fórum e também somar. Eu estive na Argentina, eu tive que estar convidando o deputado, uma proposta na Argentina no mês passado, e alguns colegas sindicalistas, filhos que são estudantes, querendo no Rio de Janeiro participar pagar meia entrada ali no Centro Cultural do Banco do Brasil, comprar no teatro, e foi dificultoso porque ele é da Argentina e a carteira dele é de estudante da Argentina. Aí eu perguntei, eu falei até conversei com o senador, assessor do senador Cristóvão Buarque, que eu sou esperantista também, falo esperanto, e nós teremos um encontro mundial de esperanto no ano que vem na Argentina, esse ano será na Islândia. Eu queria convidar o deputado, esse fórum, para estar discutindo a questão também dos fóruns das entidades, dos estudantes do Brasil, para a questão do Mercosul. Eu quero ampliar essa discussão também, se é possível, se é viável, dentro dos parâmetros do Mercosul, que engloba Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. E outros países estão querendo agregar, como Equador, Bolívia. Aí como debater essa questão, que é muito oportuna, acho que aqui o companheiro colocou uma representatividade muito boa, muito saudável, bem representativa. Eu estou aqui para cooperar, eu como da Associação Nacional dos Bispos e Pastores do Brasil, e nós estamos debatendo também a questão das 10 anos de cotas da UNB e também a discussão também da privatização do ensino público dentro dos órgãos federais. Eu acho que tem que ser debatido também as universidades públicas do Brasil estão sendo desviadas por outro objetivo. Nós temos que debater também a questão das entidades federais, federativas do Brasil, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
outras universidades do Paraná, de São Paulo. Eu acho que devemos debater muito forte essa questão das privatizações. Eu acho que aí está aí a questão das privatizações, né, dos Correios, privatização né, dos portos, dos aeroportos, e nós temos que estar se preocupando com essa discussão, as privatizações. Mas eu quero aqui salientar para essa mesa que está aqui fazendo esse trabalho muito importante para o Brasil e para o Mercosul. Essa é a minha proposta. Eu estou sempre em contato com o pessoal do Uruguai e fazer uma discussão dessa para o Mercosul. Essa é a minha tese, porque muitos estudantes, filhos de sindicalistas, que vêm para o Rio de Janeiro para participar de eventos e esbarram no problema que muitas pessoas brasileiras não têm informação sobre o âmbito do Mercosul, como está isso, até daqui a pouco lá o Senado vai conversar com a Comissão de Educação e Cultura do Mercosul, que é o senador Cristóvão Buarque. Como é que está essa situação? Eu parabenizo vocês e eu estou aqui para ser mais um soldado junto com vocês. Obrigado. Gostaria de pedir ao vereador Marcelo Vale, obrigado, pastor. Gostaria de pedir ao vereador Marcelo do Vale de Goiás para fazer suas considerações, encaminhamento, e aproveito e passo a presidência para o Ricardo Rosa também. Ô, Rafael, eu agradeço. A presidência pediria para a gente continuar presidindo os trabalhos, porque só para justificativa de alguns colegas aqui, está acontecendo no Nereu Ramos um seminário internacional de educação à distância, com a presença de diversos senadores, diversos parlamentares, organizado pela Frente Parlamentar de Defesa da Educação à Distância, e eu fui um dos palestrantes. Inclusive, acabei de falar sobre o nascimento do nosso fórum, ao senador Rauch, presidente nacional do PMDB, deputado Vicentinho, enfim, algumas lideranças que também cursaram a educação à distância, e já toquei na reorganização do movimento estudantil que nós estamos fazendo, que eu vou falar na minha fala depois, mas eu gostaria de pedir que você continuasse tocando os trabalhos aqui, por gentileza. Por favor, o vereador Marcelo do Vale. Bom dia a todos. Comentar a Adriana e Rafael, conduzem a mesa, secretária, diretora institucional, comentar o Ricardo, presidente do fórum, parabenizar pela escolha e pela criação do fórum, desejar sucesso na implantação, o Alan, usou a palavra, o deputado Ademir Camilo, também os representantes do deputado Isalci, e o meu companheiro Dilson, que é da UFS Goiás, que inclusive, por projeto de decreto, nosso cidadão mineirense, minha terra amada e querida, e agora terá de conduzir ainda mais o movimento estudantil e cuidar ainda mais dos estudantes de Mineiras. Pegando um gancho aqui na palavra do deputado Ademir Camilo, ele foi muito feliz quando ele fala assim, que as entidades estudantis não é só para fabricar carteirinha, o objetivo não é só expedir carteirinha. Se for só expedir carteirinha, eu imagino, se for só expedir carteirinha, contrata a gráfica, qual que pode emitir um selo ali e contrata. Eu acho que a entidade estudantil tem que defender o estudante, trabalhar nas políticas públicas estudantis, quando ele fala que o estatuto aí precisa de alguém para acompanhar o trabalho aqui no plenário, acompanhar a discussão legislativa, é interessantíssimo mesmo, porque onde você vai discutir a lei. Depois de aprovado, muito difícil. Agora, se colocar um representante para discutir, quando estiver em discussão, projeto, quando estiver em tramitação, facilita as coisas e até abre a mente de muitos parlamentares que talvez não tenham conhecimento específico na área. Fico sobre esse projeto de lei 4571, fico até triste quando fala que é o deputado Eduardo Azeredo, que é do partido do PSDB, que eu acho que é um partido que defende a democracia, inclusive a medida provisória 2208 O vereador ele não foi orientado corretamente. Ele votou porque ele não foi orientado corretamente. Foi editada pelo ex-presidente Fernando Henrique, porque buscar a democracia. Quando você vê monopólio, mesmo que é uma entidade hoje com maior visibilidade estudantil no país, né, você defender o monopólio é muito ruim. Então, o monopólio em qualquer área, em qualquer setor, ele desgasta e tira. Isso é privar a democracia. Um país que lutou por anos, 88 via direta já, que busca a democracia, vem querer retrair, querer voltar ao período arcaico e tirar a democracia estudantil. Quando a gente fala assim, muitas vezes a gente fala o Fórum Nacional que está criando, quem falou aqui, muitas vezes nos trabalhos de discussão de políticas públicas estudantis se vê só a única.
Mas eu estava aqui acompanhando quando o Rafael falava assim, tal entidade, tal estado não veio por causa de estrutura, tal entidade não veio por causa que talvez não tinha até condições financeiras para vir, porque a UNE hoje também temos levantado várias emendas, vários apoios públicos do governo federal, já tem que buscar até inclusive apoio público para esse fórum, buscar projetos que financiem publicamente o fórum, porque ele está defendendo o estudantil. Olha, a UNE fez um encontro agora em Goiás, o governador Marcos liberou 500 mil e outras entidades. Nós temos que buscar apoio para debater os estudantes em qualquer local, em qualquer setor. Toda entidade que busca o setor estudantil, veja que a União Brasileira de Estudantes Nacionais, a IAD, que é o presidente que representa, a Adriana que representa o MDU, então o poder público, o governo está financiando todas as entidades, não, infelizmente a gente sabe que é do partido, eu não estou fazendo política nenhuma, a gente sabe que a tradição do PCdoB, uma tradição comunista, que hoje ela não é mais comunista, ela é governista, qual presidente, qual governo que estiver, ela vai ser, porque ela, principalmente no governo PT, teve muito financiamento público e várias. Então, assim, como vai falar assim, a única debate, mas ela tem estrutura, ela está tendo apoio do governo, ela está tendo financiamento público, e o fórum vai ter para debater, para ir nos estados, inclusive coloca à disposição a Câmara Municipal de Mineiros, coloca à disposição o município de Mineiros, eu trabalhar lá para fortalecimento do movimento estudantil, inclusive a UB, através do Dilson, agora ele vai ser obrigado a cidadão mineirense a ampliar os movimentos estudantis, ele já esteve lá, sempre buscando fortalecimento de grêmios, o Grêmio na época ele esteve, criou, depois morreu, acabou, acho que assim, debate estudantil, a gente tem que debater políticos de tudo, olha, eu não vejo o movimento estudantil, ver alguns defender cotas, a favor ou contra, a gente vê, quando o deputado falou 10% de educação, acho que ele foi até muito feliz em expor sua opinião, mesmo que eu acho que o 10% é gradativo, ele expôs a opinião, cadê os estudantes para falar, deputado, eu acho que o senhor está enganado, ou deputado, o senhor está correto, a gente tem que trazer o movimento estudantil para debater essa política pública. Porque talvez o deputado fala aqui que ele não concorda, porque ele é da saúde, médico e advogado, inclusive, quero parabenizar a pessoa que tem muitos anos de estudo na medicina e o curso de Direito, tem vários, um amplo estudo, mas cadê o movimento estudantil para debater tudo? Olha, programas de financiamento para universitários, hoje tem o ProUni, programas de bolsas, programas de transporte escolar, todo beneficiário para o estudante, a gente tem que trazer, debater isso. Expedição da carteirinha é só uma representação, é só um documento de representação estudantil, mas que o fórum trabalhe isso nos estados, trabalhe isso com as suas assembleias legislativas, com as câmaras municipais, trabalhe com a Câmara Federal, através do Congresso Nacional, através dos deputados federais e senadores, que busquem sempre leis, busquem medidas para proteger o estudante de modo geral, proteger a classe estudantil e não apenas entidades. Um abraço a todos, sucesso ao presidente e demais componentes, toda a diretoria, o presidente é só, como se diz, o motorista, o carro-chefe, mas toda a diretoria tenha sucesso e objetivos a ser traçados. Coloca à disposição nossa cidade, nossa Câmara, e sou adepto e apoio o movimento estudantil e apoio a não monopolização das carteirinhas estudantis, da expedição das carteirinhas estudantis. Um abraço a todos, tenham um bom dia. Obrigado, vereador, pelas considerações. Eu só estou preocupado, mas ainda bem que o deputado está aqui, né? Estou preocupado com o horário, né? Mas ainda bem que esse pontozinho na lapela ajuda, né? Eu tenho três pessoas para fazer as considerações, por último, nosso presidente. Gostaria, pelas considerações, fazer as considerações, o Edei Silva, o presidente da Câmara do Distrito Federal. Encontro, né, do fórum que está acontecendo lá na Câmara, no plenário 14. E passo uma mensagem, né, para os estudantes, né, e os presentes. Ele disse que a CLDF está de portas abertas aos estudantes, ao fórum, né? Eu estava conversando ali com o Alan e falando da importância, né, de começar novamente uma mobilização, né, com a classe estudantil, porque de certa forma, eu falo porque já estive à frente de grêmios, né, já estive à frente de instituições voltadas
aos estudantes, e hoje a gente quase não vê, né, a mobilização estudantil. Então, com essa possibilidade do fórum, a gente vê uma alternativa a mais. Então, assim, quero deixar aqui a mensagem do deputado Vasni, né, que talvez nem todos saibam, mas o Vasni, ele é autor da Lei dos Grêmios, né? E assim, o ano passado, nós fizemos uma força-tarefa para informar os estudantes do Distrito Federal que essa lei existe e que é para os estudantes se apropriarem. Eu estava ali conversando com o Alan o seguinte, que nós vamos marcar uma reunião com o fórum para a gente debater, né, fazer esse debate e começar novamente, né, a reconstruir uma identidade positiva dos estudantes. Então, está aberta, a mensagem que o deputado pediu para passar, a Câmara Legislativa está aberta ao fórum e aberta aos estudantes. Muito obrigado. Obrigado, Elias Silva. Tenho certeza que o deputado, amigo companheiro de primeira hora. Gostaria de registrar a presença do advogado Ricardo Salvador, especialista em educação. Tenho certeza, né, que será o futuro advogado do fórum. Luana, se o deputado permitir, gostaria que a Luana viesse à mesa para falar um pouco, né, como está o nosso trabalho na internet, no Facebook, no Twitter, qual mais? Twitter, Flickr, né? Avast. A palavra do Luana. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou péssima para falar em público assim, né? Com uma oratória tão racional, né? Tão metódica, mas vamos lá. Meu nome é Luana Pires, o Dilson já trabalhou comigo em planejamentos de marketing estratégicos voltados para a área de shopping center. Então a gente trabalhou juntos aí no Shopping Bougainville, em Goiânia e no Araguaia Shopping. Só falando do meu currículo para vocês saberem. Eu sou estudante, embora eu tenha 32 anos. Na verdade eu estou concluindo meu MBA em marketing, estou aí partindo para um MBA em gestão de shopping center e mídias digitais. Eu quero falar assim resumidamente o seguinte: a era do Facebook, e aí vocês vão escutar hoje a respeito do Mobile e de outras redes que estão surgindo e as pessoas querendo ocultizar o Facebook. Eu sou a maior defensora do Facebook, por quê? Porque é uma rede que depende da consciência de cada um de como vai ser utilizada. Tá? O meu Facebook, por exemplo, eu tenho 850 pessoas, são 850 pessoas que eu conheço e que eu troco ideias. Então, assim, as pessoas que começam a ocultizar, eu dou um jeito. Porque a ideia de cada um é realmente utilizar o que as pessoas lá fora do país fazem. O Facebook é uma ferramenta de trabalho, ela é uma rede social. Não é só de amigos, não é só de interação. Eu estava ali falando com o deputado, eu criei o Facebook contra o monopólio e criei justamente com o Dilson o Flickr, ele tem até... O que eu preciso de vocês que vocês entendam? Uma rede com esse nome contra o monopólio, marqueteiramente falando, é uma rede de manifestação, tá? Eu tenho recebido e-mails de diretores de outras entidades que eles estão querendo ver uma coisa meio poética disso. Eu até ontem falei com o Dilson, estava ali falando com o deputado, gente, olha o nome, contra o monopólio, desculpa, não tem poesia nisso, tá? É manifestação pura. A internet, ela é polêmica, então o nome desse, ele tem que ter peso. A gente na internet, você não bate panela, claro que a gente não vai fazer nada disso, o estudante hoje mudou. Mas eu quero um caráter polêmico. A gente só vai levar o Facebook contra o monopólio e o Twitter para frente se ele for polêmico. Então, por exemplo, eu preciso muito da contribuição de vocês. Nós temos que massificar isso. De que forma? Divulgar no e-mail pessoal de vocês, assim, colocar os links. Nem coloca para a pessoa, entra lá contra o monopólio. Não, manda o link.
O ser humano que está do outro lado do computador, ele é preguiçoso, ele não faz pesquisa, tá? Isso é, desculpa as críticas, mas isso é um relatório que o Google emitiu, que é o seguinte: tem que mandar links. Se você quer que as pessoas atuem, tem que mandar links. Vamos mandar vídeos, eu já conversei com o Dilson para ver se a gente consegue o acesso ao vídeo para colocar. Vamos conversar com o outro, reuniu, encontrou alguém, olha, a gente está com a rede contra o monopólio, e é isso, assim, é a gente fazer um trabalho de assessoria de imprensa também. E aí, assim, eu queria deixar, para encerrar, eu queria deixar claro o seguinte: eu, enquanto Luana, que estou administrando juntamente com o Dilson e claro, trocando ideias com o deputado, eu estou com todos os meus cartões pessoais ali, eu quero entregar para todo mundo aqui. Meu celular é ligado 24 horas, eu estou na internet 24 horas. Então, assim, Luana, correção, ação, vamos colocar protesto, vamos mexer. A verdade é essa. Eu conversei isso ontem com o Dilson, a clareza é essa. Contra o monopólio é uma manifestação consciente e inteligente. Então, vamos mostrar isso na internet. Tá? Como disse o Fórum de Debates, né? Hoje é a fundação do Fórum, na verdade ele já foi fundado nas nossas mentes, né, em corações, mas a formalização hoje é o dia. Gostaria, para encaminhar e as considerações finais, nosso presidente Ricardo Roos. Por favor, presidente. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Eu quero começar mais uma vez me desculpando a todos pela ausência no começo das nossas discussões, em função de que coincidentemente foi lá e lá a bandeira, apesar de ser um outro seminário, uma outra ideia, era falar do nosso fórum, era falar do renascimento, da reorganização do movimento estudantil brasileiro. E falei e vim correndo para cá para poder participar do lançamento do nosso fórum. Como o Rafael falou, nós já estamos há algum tempo discutindo essas entidades. É importante dizer que aqui tem a presença, tirando dos nossos convidados, de presidentes, diretores de entidades estudantis. Que não era um ambiente para a gente trazer estudante, não era essa a proposta. Nós vamos fazer um evento a ser organizado provavelmente dia 11 de agosto, estamos discutindo internamente, aí sim de mobilização, aí sim utilizando as novas tecnologias e mostrando um pouco do que é esse novo movimento estudantil que nós queremos fazer se destacar no Brasil. Hoje é o dia de lançar uma associação que conglomera as entidades estudantis. Não é uma entidade representativa de estudantes. É uma entidade que representa as entidades que representam os estudantes. Esse fórum nasceu com 22 instituições que representam estudantes no Brasil inteiro. Eu acho que já foi dito aqui, algumas instituições, por questões de falta de recurso, por incrível que pareça, se manifestaram através da internet, o apoio, participaram graças às novas tecnologias, a gente consegue se conectar com todo mundo a qualquer instante. Estiveram presentes, participaram das discussões do fórum, apoiam, estão aqui, mas não estão, infelizmente, fisicamente aqui. Deputado Camilo, só antes do senhor sair, eu queria primeiro agradecer a presença do Camilo e todo o apoio que o deputado Camilo tem dado para essa causa contra o monopólio. Na verdade, este fórum, ele ganhou força, ele se encontrou na luta contra o monopólio que o velho movimento estudantil, a sociedade brasileira, o monopólio das carteiras de estudante. Como já foi dito também, carteira de estudante é apenas um meio. Eu, particularmente, em uma ideia pessoal, não como presidente recém-eleito do Fórum, nem como presidente da Associação dos Estudantes de EAD, eu, particularmente, acho que carteira de estudante deveria ser distribuída gratuitamente para os alunos da rede pública exclusivamente. É o pensamento do cidadão Ricardo. Mas a gente sabe que as entidades estudantis precisam ter a sua manutenção. As entidades têm uma atuação social muito forte e essa atuação que outras entidades estudantis do antigo movimento estudantil não estão tendo mais na sociedade brasileira, eu acho que todos que estão aqui presentes sabem que o movimento estudantil brasileiro teve um peso muito grande na década de 60, de 70, 80, depois das diretas e do Fora Collor acabou.
O movimento foi minguando e foi diminuindo, em especial o que eu falo é esse velho movimento. Existem várias entidades que estão fazendo trabalho social, estão fazendo trabalho de representação estudantil, estão indo para a sala de aula, estão fazendo ainda formulação de grêmio, de diretórios acadêmicos, estão tentando resgatar o que é o pensamento desse novo estudante que está na sala de aula hoje. O que quer esse novo estudante que está nas universidades brasileiras hoje? O que pensa o jovem que está no ensino médio defasado, um ensino médio que não prepara para a academia, um ensino médio que não prepara para o mercado de trabalho, um ensino médio que não prepara para a vida, não prepara um cidadão? Nós estamos formando toneladas e toneladas de jovens analfabetos nas escolas públicas brasileiras. Nós não valorizamos os professores brasileiros. Hoje, ser professor não é mais um desejo do jovem. Antigamente, eu acho que alguns aqui se lembram, perguntam aos seus pais, seus avós, que a maioria aqui é muito jovem, quando se perguntava para uma criança, principalmente para uma menina, o que você quer ser? Ela falava, professora, era na ponta da língua. Hoje, ninguém mais quer ser professor. O cara quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser qualquer coisa, menos professor. Porque é uma profissão fantástica, mas que é desvalorizada. E eu acho que esse fórum que está sendo composto, que foi lançado por entidades sérias, por entidades que desenvolvem um trabalho nesse país sem reconhecimento, seja dos governos, seja de organismos públicos, porque todo reconhecimento ou toda a mídia do movimento estudantil hoje vai para uma única ou duas ou três entidades que são ligadas ao mesmo partido político, o que vem matando o movimento estudantil brasileiro a cada ano, e o universo grande de entidades que desenvolvem um trabalho sério nesse país não tem o devido reconhecimento. Esse fórum está sendo criado justamente para a gente criar uma marca, para a gente criar uma posição de todas essas entidades estudantis que desenvolvem um trabalho ético, um trabalho sério, preocupado com os estudantes e preocupados em renovar bandeiras que o novo estudante tem, mas que talvez as outras entidades não estão ouvindo, e nós estamos ouvindo esse grito do estudante. O estudante quer se qualificar, quer entrar no mercado de trabalho, quer fazer uma faculdade, quer viajar para o exterior. Esse negócio de vamos exaltar o comunismo, vamos contra os Yankees, acabou. O mundo mudou, a sociedade mudou, o Brasil mudou. Na década de 60, 70 a gente tinha ditadura. Hoje nós temos a ditadura da falta de conhecimento. Hoje nós temos a ditadura do ensino médio, do ensino básico ruim. E não sou eu que estou falando, são os indicadores internacionais que estão falando, são os indicadores nacionais que estão falando. Se você pegar qualquer indicador de educação no Brasil, você vai ver que o Brasil está lá em 50º, 70º, porém é a 6ª economia do mundo, o que mostra a desigualdade do processo. Nós temos dinheiro, mas não temos índice de desenvolvimento social, nosso IDH é ruim, a qualificação nossa no PISA é ruim, e nós não estamos ouvindo o velho movimento falar disso. Eu acho que o deputado Camilo falou com uma certa propriedade, mais uma vez eu vou falar como cidadão, não como representante de entidade estudantil. Eu acho que obviamente que isso tem que ser colocado em um contexto e discutido com muita clareza, mas hoje nós destinarmos 10% do PIB para a educação é continuar jogando dinheiro fora. Se nós não organizarmos, eu acho que nós temos que ter sim 10%, 20%, 15%, num novo modelo de educação que o Brasil precisa. Mas hoje a qualidade da educação brasileira é péssima, ela não é ruim, ela é péssima. Se a gente pegar mais dinheiro e jogar nesse poço que está furado, esse dinheiro vai continuar caindo para fora e não vai chegar onde deveria, não vai melhorar a qualidade da educação, não vai melhorar o salário e a dignidade dos professores, porque não é só salário, é a questão da moral, é a questão da dignidade. A mesma coisa é com as entidades estudantis. Nós temos entidades que fazem parte do fórum, viu, deputado Camilo, com 60 anos de existência, entidades com 20, com 16, com 15, com 5 anos de existência, que faz um trabalho fantástico, mas que não tem o devido reconhecimento, porque há um monopólio, além do monopólio que querem devolver das carteiras de meia entrada, que é apenas uma pontinha do iceberg. Eu concordo com esse deputado quando falou com muita propriedade nisso, e a criação desse fórum, deputado, é para resgatar bandeiras históricas do movimento estudantil, do combate à corrupção, da qualidade, de melhorar constantemente a qualidade da educação brasileira,
e buscar novas bandeiras, deputado. Nós temos novos estudantes. Há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, não existia o Google. Hoje ninguém mais procura nada se não for no Google. Eu estava num seminário aqui ao lado e quase todos os presentes eu tinha um BlackBerry, um iPhone e um iPad na mão, incluindo todos os parlamentares. Estavam ali falando, fazendo seu trabalho via iPad, o que não existia há 5 anos atrás. Boa parte das grandes empresas listadas, empresas de tecnologia listadas nas bolsas de valores mundo afora, não existiam há 20 anos atrás. O mundo está mudando e os anseios e desejos desses novos estudantes também estão mudando. Hoje nós temos 1.200.000 estudantes de educação à distância no Brasil. E estava sendo discutido nesse outro seminário exatamente isso. E esses estudantes, deputado, vai aqui também já um apelo, tenho certeza que meus companheiros do fórum vão apoiar e assinar embaixo dessa nova luta. O estudante de educação à distância, esse 1.200.000, que boa parte dele está no seu estado de Minas Gerais, que é o FIES para a educação à distância, que tem uma portaria ministerial que proíbe o FIES. Essa casa, deputado, aprovou o FIES para todos os estudantes, sem distinção. Uma portaria ministerial proibiu o FIES para 1.200.000 alunos de educação à distância no Brasil. O ProUni, que é uma bolsa de estudos, pode, mas financiamento que esse estudante tem que devolver lá no futuro, não pode, por um interesse ou por uma força oculta, como dizia o presidente Fernando Henrique, qualquer que a gente desconhece. E nós fizemos um apelo na sala ao lado, numa campanha que é dos estudantes, chamada Quero Meu FIES, que vem tomando a sociedade brasileira, e nós inclusive abordamos o ministro da Educação numa audiência pública no Senado Federal há 2 ou 3 semanas atrás, já com companheiros do fórum, abordamos o ministro e o ministro ainda não soube dizer bem por que não tem o FIES para EAD. Estamos analisando, vamos pensar num breve momento. Eu tenho certeza que o ministro Aloysio Mercadante, que é uma pessoa sensata, íntegra, vai liberar o FIES para a educação à distância, eu não tenho dúvida disso, é uma questão, deve ser uma questão interna, que a qualquer instante, esse direito dos estudantes, que essa casa, a Casa do Povo, o Congresso Nacional deu, o Ministério vai conceder. Eu quero, para encerrar, porque também o nosso tempo é curto e a nossa luta é muito grande, e tenho certeza que meus companheiros aqui já falaram tudo aquilo que eventualmente eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar, deputado Camilo, que tem tanto nos ajudado, tanto cedido sua força e esforço para essa nossa luta, que a moralização do movimento estudantil é bandeira prioritária deste fórum. Entidade picareta nós queremos tirar do mercado. Entidade que só vive vendendo carteirinha de estudante, nós queremos tirar do mercado. E vamos juntos atuar em parceria com esta casa, com os deputados que também entenderem desta maneira, com o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, vamos com a Polícia Federal, as polícias estaduais, trabalhos que colegas que já são desse fórum já fazem, de denunciar gráficas e entidades que não existem a vender carteirinha. E é importante também dizer que entidades tradicionais, que representam o velho movimento estudantil, também vendem carteirinha para quem não é estudante. E não sou eu só quem estou dizendo não, viu? Eu digo também comparado à gráfica, comparado a entidades picaretas. É a Folha de São Paulo, é o Estado de São Paulo, que já mostraram matérias com carteirinhas de entidades do velho movimento estudantil para quem não era estudante nesse país. Foi feito um convênio há 3 anos atrás com uma rádio, uma grande rádio brasileira, para vender uma carteira de estudante. Foi um dos maiores problemas de fraude nas carteiras estudantis do Brasil. Entidades do velho movimento. Mas isso, apesar da mídia mostrar, pouco ecoa nesta casa. E é isso que esse fórum, deputado, vai fazer. Vai peregrinar sim pelo gabinete dos deputados. Os estudantes não querem monopólio algum, quanto mais monopólio de carteira de estudante. Isso é apenas a ponta do iceberg. É óbvio que isso está na pauta do dia na casa e a gente tem que fazer força, visitar gabinetes, falar com as lideranças, sim, e o faremos. Cada entidade com seus parlamentares dos seus estados e todas as entidades, em especial essa direção executiva aqui em Brasília, visitando os gabinetes das lideranças e de todos os outros parlamentares, com o objetivo de reverter esse projeto que está na pauta do dia. Então, óbvio que a gente tem que falar bastante dele. Mas tem um universo de outras bandeiras, e novas bandeiras e velhas bandeiras, que esse fórum vai defender sim, com o objetivo de moralizar, de resgatar a moral do movimento estudantil. Recentemente a gente está vendo nas cidades aí, que se dizem também estudantes, quebrando ônibus, fechando ruas. Isso não é o movimento estudantil moderno, isso é um bando de vândalos. A causa é justa. Eu sou contra o aumento da passagem de ônibus também. Agora eu milito numa causa ética, eu quero militar nessa casa, nos fóruns devidos, para que a passagem seja reduzida assim. Agora, atrapalhar a vida de outros cidadãos, não é esse o novo movimento estudantil, não é esse movimento que o fórum quer representar.
eu agradeço muito aos meus colegas de fórum, que ao longo de algum tempo viemos conversando, debatendo, construindo esse fórum, que não é fácil construir e juntar todo mundo numa única entidade, juntar várias entidades em uma única entidade. Então eu quero parabenizar cada um de vocês, colegas de fórum, presidentes de entidades, diretores de entidades, estudantes, que nos ajudaram a construir esse fórum e vão caminhar com a gente no fortalecimento deste fórum. Muito obrigado a vocês pela sensibilidade, pela compreensão da necessidade do Brasil de ter um novo movimento estudantil reorganizado, respeitando, entendendo a importância que o movimento estudantil teve em toda a história da existência dessa nação. Nós devemos muito ao movimento estudantil. Então aqui nós precisamos apenas dar uma nova roupagem, dar uma nova cara, com novas bandeiras e com velhas bandeiras. Meus colegas, força para todos nós, vamos seguir fortes nessa luta de moralizar o movimento estudantil e de trazer novas bandeiras, os anseios dos estudantes que nós representamos, cada um de nós em nossos estados. Parabéns a todos nós pela construção desse fórum, parabéns, deputado Camilo, pela força, pela visão que teve de entender o momento que o Brasil está vivendo, de reorganização do movimento estudantil, de capitanear isso, parabéns a todos nós. E vamos à luta, meus colegas, vamos à luta, companheiros! Obrigado, presidente. Também gostaria de registrar, né, a assessoria e o deputado Sérgio Sveiter, do Rio de Janeiro, né, que desde o início também, né, tem se sensibilizado, né, e o deputado Sérgio Sveiter, o Cristiano, que é o chefe de gabinete, também tem, deixou com que rotulássemos o gabinete como QG do fórum. 2, né? Porque eu tenho certeza que o gabinete do deputado Ademir Camilo é o principal QG. Tenho certeza que o seu gabinete é o principal QG. Mas não é? É isso aí. Vamos dormir lá, pode ser? O apartamento funcional também? Então, gente, só para encaminhar, o fórum também é uma incubadora de ideias. Então, assim, existe uma proposta, né, várias, na verdade, do Alan Parente, que inclusive fala um pouco da institucionalização. É parente, né? Valente, eu sei mesmo parente, não sei por quê. É porque eu falei com o Totó Parente, aí eu sei mesmo com parente. Com o Alan Valente, que é a questão do PROCON fiscalizar as entidades, né? Ou seja, o PROCON fiscalizar o cumprimento da lei da minha entrada é uma ideia muito interessante. Inclusive está aqui na minha mão, quem quiser, a gente xeroca para poder dar sequência nessas ideias. Então, gente, muito obrigado a todos, tá?